se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Long. Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial, e hoje eu vim te ensinar como você lida com o passado, qual a melhor forma de lidar com o passado. Antes, vamos ouvir o nosso patrocinador. Quer impulsionar as vendas da sua empresa, tornar sua marca mais conhecida, fazer do seu negócio um grande case de sucesso? Saiba que o Mascote é a solução, uma ferramenta poderosa para atrair e fidelizar seu público. O A7 Studio, que já fez esse trabalho para grandes nomes do mercado, é especialista em criação de mascotes e sabe como fazer seu personagem criar laços afetivos com seu cliente e tornar sua empresa uma referência no mercado. A7 Studio, dando vida a ideias. Peça seu orçamento. Acesse www.a7studio.com.br ou ligue telefone WhatsApp São Paulo 11 976874836 976874836. Então, pessoal, né? O que a gente faz com o nosso passado, principalmente quando a gente teve um passado onde algo foi muito ruim? Sabe aquelas sensações que as pessoas guardam do passado, onde depois que algo aconteceu, elas nunca mais foram a mesma? É dessas sensações que eu quero falar hoje para te ensinar como a gente deve olhar para o passado, né? Como que a gente emocionalmente deve olhar para o passado, para que esse passado não tenha tanto poder sobre a gente. Então, vamos entender. Em primeiro lugar, o passado é memória, né? Significa que o passado já passou e ele está dentro de você ainda através de uma memória. Então, como funciona essa memória? É uma memória que não vai sair, né? A gente não apaga o passado, mas a gente precisa olhar para aquilo que aconteceu de uma outra forma. Então, você não precisa se definir, continuar se definindo por aquilo que aconteceu, mas é importante que você entenda que aquilo que te aconteceu pode servir como uma força para você, ao invés de algo que te enfraquece. Então, uma das coisas que faz a pessoa ficar presa ao passado é a culpa. A culpa em relação ao que ela é, ou ao que ela fez, ou ela acha que ela fez, e também a culpa em relação àquilo que ela não fez. Então, vamos entender um pouquinho da culpa para que você entenda como que você deve realmente resolver o seu passado de uma vez por todas, para que você se sinta emocionalmente confiante novamente, para que você sinta que você pode ser novamente aquilo que você deseja ser, não importa o que aconteceu lá no passado. Então, vamos lá. Quando a pessoa se sente culpada, ela traz junto, né, com essa sensação de culpa, uma ideia errada. E a ideia é a seguinte: a pessoa acredita que ela não fez algo como deveria, e muitas vezes ela até não fez mesmo, e ok, ou ela acredita que ela poderia ter feito diferente. Então, o que acontece com essa observação, com essa auto-observação? A pessoa, ela olha como se aquilo fosse um problema tão grande a ponto dele não poder ser consertado. Mas a gente conserta esse passado quando existe essa culpa da seguinte forma, entendendo que lá no nosso passado, quando a gente fez algo, quando a gente não fez algo, quando aquilo que aconteceu não foi tão legal e a gente se sente culpado por, né, ter feito parte daquilo, a gente precisa entender o seguinte: em primeiro lugar, eu só dou o que eu tenho. Eu só consigo fazer o que eu tenho como recurso. Se eu fiz algo errado, eu preciso entender que na época que eu fiz aquilo, ou naquele momento que eu fiz, eu só fiz aquilo porque eu não tinha o conhecimento de como fazer diferente, de como fazer melhor. E aí, quando a gente começa a observar desse ângulo, a gente começa a observar com essa nova consciência, o que acontece? A pessoa, ela está pronta para seguir. Por quê? A gente tem uma ideia errada do passado, onde quem nos perdoa é algo externo, depende da religião da pessoa, e ela tem muitas vezes a ideia de que Deus perdoa, de que um anjo, de que um santo, de que alguém externo tem que perdoar.
E, na verdade, o perdão, ele é consciência. Então, quando eu entendo o que aconteceu e eu entendo que eu faria diferente hoje, né? Porque eu faria hoje diferente porque hoje eu tenho um outro conhecimento. Ou seja, eu me arrependo, eu não gostaria que acontecesse de novo daquela forma. Isso já é uma consciência transformadora. Significa, gente, que quando a gente cria essa consciência, é impossível que eu faça novamente errado de novo daquele jeito. Eu posso até errar, claro, a gente erra, continua errando ainda todos os dias, né? Pequenos erros, grandes erros, a gente está nesse mundo aprendendo. Agora, o ponto é, eu preciso entender que se algo realmente foi muito ruim na minha vida e eu sinto que eu fui culpada porque eu não prestei atenção, porque eu deveria ter feito diferente, eu preciso entender que eu não prestei atenção porque eu não tinha essa consciência de que eu deveria prestar atenção, ou eu estava com a minha consciência voltada a alguma outra coisa, então eu acabei não dando importância, aquilo aconteceu, ou realmente eu estava no momento da minha vida onde eu não estava bem emocionalmente, eu não tinha as características emocionais ideais para observar de um modo ideal a situação e resolver ela de um modo ideal. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, até o meu exemplo que eu sempre dou lá no consultório para as pessoas. Olha só, por exemplo, quando eu era mais jovem, e eu tive os meus filhos, eu tenho 3 filhos, quando eu era bem nova, eu tive o meu primeiro filho com 20, eu não tinha a consciência que eu tenho hoje, eu tinha um certo tipo de consciência, mas não a que eu tenho hoje. Então, quando eu olho para trás, eu vejo que eu errei bastante, que eu meti os pés pelas mãos, que eu fiz coisas que eu não deveria, e eu vi ao longo de alguns anos, né, quando os anos foram se passando, os erros. Né? Eu percebia, poxa, isso aqui, meu filho age de uma determinada maneira por causa disso que eu fiz ou que eu não fiz, eu fui percebendo e fui corrigindo. Então, quando eu fui percebendo, ou seja, quando eu criei a consciência, o que aconteceu comigo? Junto com a criação da consciência, eu substituí o modo que eu fiz por um outro modo. Eu criei uma consciência nova de fazer diferente, né? De como fazer diferente. No segundo filho, já foi diferente, já foi totalmente diferente. No terceiro, mais diferente ainda. Então, quando eu estava vindo hoje para a rádio, pensando a respeito disso, eu me lembrei de fatos que eu achava que deveriam ser de uma determinada forma e depois eu descobri que não fariam nenhuma diferença fazer ou não de uma forma específica, mas na época eu achava que tinha que ser daquele jeito. Então, quando a gente olha para o passado, a gente tem que entender que esse passado, ele é uma memória de algo que eu fiz errado, né, quando existe culpa, e ele é uma memória de algo que aconteceu, mas que eu não consigo mudar hoje o fato em si, mas eu consigo criar uma consciência de que se acontecer de novo, ou eu prometo para mim mesma, ou eu me organizo emocionalmente, ou eu busco informações ou conhecimento para que quando aconteça novamente não aconteça de um modo que eu não gostaria. Então, quando a pessoa cria essa nova consciência, ela se livra emocionalmente do passado. Outro fato que é bastante importante, que as pessoas me perguntam muito, é o seguinte: Cristina, como eu faço para esquecer uma situação, no caso, o meu ex, ou alguém que realmente me magoou muito, como eu faço para resolver isso? Então, eu vou explicar isso para vocês de um modo bem prático, para que você nunca mais precise passar por isso no sentido de ficar pensando muito a respeito disso. Então, existe uma metáfora que eu quero contar para que você entenda como fazer esse processo. Mas antes, gente, eu vou dar aqui o meu WhatsApp. Eu sou Cristina Long, eu trabalho com hipnose principalmente, eu tenho outros recursos também lá no consultório. Eu faço um processo que chama-se alinhamento emocional, onde eu alinho as emoções da pessoa com aquilo que ela deseja. E para que eu faça isso, eu preciso tirar as sensações ruins, os sentimentos, os equívocos emocionais, né? Esses olhares para a vida que estão tortos. E quando isso acontece, a pessoa consegue ser finalmente, consegue realmente ser aquilo que ela deseja, consegue coisas muito interessantes na vida. Então, anotem aí o nosso WhatsApp lá do consultório, você manda um WhatsApp pra gente, a minha secretária vai te informar como funciona esse processo, como você faz para participar. É possível fazer, inclusive, para quem mora longe, via chamada de vídeo. Eu atendo gente do Brasil inteiro e de fora do Brasil também. Então, o nosso WhatsApp é 969657748, 969657748, e
o site é cristinalong.com.br. Gente, então vamos lá, como enterrar o passado, né? Eu vou contar uma metáfora aqui só para vocês entenderem como é que vocês têm que fazer. Então, assim, imagine que o passado é algo óbvio que já passou e que você não quer mais ou não dá para ter mais por vários motivos. Então, imagina que esse passado é um cadáver, literalmente. Ele virou um cadáver, ele morreu. Você precisa enterrar. Se você não enterrar, o que acontece? O cadáver cheira, né? E aí você tá ali o tempo todo naquelas sensações ruins, o tempo todo naquelas lembranças, você tá olhando para aquilo. E quando a pessoa fica olhando ali para aquele cadáver, né? Aquele passado, o que que acontece? Ela tem uma tentativa emocional de fazer na mente dela com que aquilo seja diferente. Só que tá morto, né? A gente não tem como fazer um cadáver voltar à vida. Então, imagine que é assim um passado. É algo que morreu e que não dá para ser ressuscitado. Quando eu entendo isso, eu enterro. E eu preciso me sentir grata em relação ao que aconteceu, porque por mais ruim que possa ter sido, eu preciso entender que eu aprendi algo com isso, ou estou aprendendo agora, que eu tive sim ganhos a respeito disso. E quando eu enterro, digamos, algo que tem a ver com esse olhar, eu fico livre para conquistar coisas novas e boas e diferentes na vida. Quando eu não enterro, e aquilo ali fica fedendo literalmente, né, ali do seu lado, né, ali do lado, você fica amargurado, você fica pensando, revivendo e criando historinhas na sua mente, onde essas historinhas você quer ganhar, né? Dentro da sua mente você quer ganhar, você quer que a coisa vire de uma outra forma e que as pessoas reconheçam que você estava certo ou que você era a pessoa que foi o bonzinho ou boazinha da história, ou você quer ser reconhecido pelo outro e o outro tem o direito de não querer te reconhecer ou de não te enxergar da forma que você enxerga. Ou seja, quando eu fico olhando ali para aquele cadáver, eu vou ficar presa a isso. Agora, se eu enterro, eu entendo que aquilo acabou. Então, eu preciso entender que o próximo passo é eu justamente buscar um novo caminho. E nesse caminho, eu preciso definir o que eu quero. Eu preciso entender para onde eu preciso ir neste momento, qual que é o ideal. E aí entra uma outra questão que as pessoas se confundem bastante, que é o seguinte, aquilo que a pessoa precisa versus aquilo que ela quer. Quando você vai para aquilo que você quer, você fica na teimosia, você insiste, você fica numa questão emocional ali, onde você fica desejando algo que muitas vezes não é possível. Agora, quando você se faz a pergunta, o que realmente eu preciso na minha vida neste momento para crescer, para passar para uma nova fase, para resolver? Aí você se pergunta o que eu preciso. E quando eu descubro o que eu preciso, eu realmente me observo melhor. Ontem eu conversei com uma moça, é uma cliente minha lá de Portugal. E a gente se fala no WhatsApp e tal, eu oriento ela dessa forma. E ela está numa situação onde ela me fez uma pergunta. E aí ela me deu lá 2 opções da vida dela. E eu disse o seguinte para ela: você precisa entender o que você precisa e não o que você quer. Porque se você pensar no que você quer, você vai colocar os seus desejos. E esses desejos, neste momento, eles não estão alinhados com aquilo que realmente é possível que aconteça. Agora, quando você entende o que você precisa, né, no caso, ela precisa lá se manter bem, ela precisa ter um emprego fixo, ela precisa construir a raiz dela ali, porque tá tudo muito solto, ela realmente consegue, quando ela pensa dessa forma, ela realmente consegue olhar para aquilo que realmente é importante. Porque, gente, eu posso falar assim, eu quero, né, bater o pé, e querer é ok, não tem nada errado com querer, mas eu preciso entender o que eu preciso neste momento para conseguir aquilo que eu desejo. E aí, quando eu entendo o que eu preciso, eu me submeto emocionalmente falando, mas de uma forma muito bem organizada emocionalmente, onde eu não me sinto como sendo uma pessoa que está sendo sugada, e eu me sinto como uma pessoa que está, digamos assim, se submetendo a algo que vai me dar força, ou seja, eu estou num caminho, eu me coloco num caminho, onde nesse caminho, através desse caminho, eu vou conseguir coisas mais interessantes para a minha vida, então eu vejo de uma forma bacana. Quando as pessoas vêm dessa forma, elas acordam bem, elas acordam dispostas, elas estão preparadas e prontas, elas não reclamam de nada, porque elas sabem que cada pedacinho ali da história delas, que elas estão
criando neste momento, vai criar a nova realidade. Então, são pessoas que estão muito bem, que se sentem gratas. Porque a gente tem duas opções sempre, né, gente? Eu posso olhar para aquilo que está acontecendo na minha vida ou aquilo que me aconteceu de uma forma bem ruim, onde eu acredito que aquilo está me massacrando, que aquilo destrói a minha vida, desculpa, que aquilo me prende, que aquilo faz com que eu não ande, ou eu posso entender totalmente diferente, olhando para aquele momento, entendendo que não importa, que eu ainda não tenha exatamente o que eu desejo, mas eu estou nesse caminho. E esse caminho depende de mim e eu me coloco naquilo que tem que ser feito, naquilo que eu preciso fazer para que eu dê o próximo passo. Quando a pessoa sente dentro dela gratidão, ela consegue se sentir capaz de realmente se realizar. Ela não sente aquelas sensações ruins de desespero, ela não sente aquelas sensações frustradas, essa pessoa não sente aquelas sensações de que o mundo me odeia, ou eu não tenho sorte, ou as coisas não acontecem na minha vida. Não, ela se coloca realmente num patamar bem diferente. Ela sai daquele complexo de vítima e vai para a pessoa que se realiza. Gente, qualquer pessoa bem-sucedida emocionalmente, ela cuida da própria vida, ela cuida do passado, com essa perspectiva que eu ensinei para vocês aqui nesse programa. Aliás, se você está chegando agora, depois desse programa eu vou deixar lá no YouTube. Ela cuida, né? Essa pessoa que é bem-sucedida emocionalmente, ela sabe o que ela quer e ela olha para aquilo que ela tem com muito carinho e ela entende que aquilo é mais um grau que ela tem que passar, é mais um degrau na escada da vida dela. Agora, quando a pessoa se vitimiza, ela fica, na verdade, numa consciência errada. Então, o que é a consciência errada da vítima? É a consciência que acredita que os outros precisam ter dó dela, porque ela teve uma vida muito ruim, ou porque ela é uma coitada, ou porque ela é uma pessoa que não tem sorte, então ela tenta, no fundo, chamar a atenção das pessoas para que as pessoas a recolham, cuidem, né? Para que as outras pessoas façam dela aquilo que ela quer se tornar. E a pessoa que fica na vítima, ela não anda. Não existe pessoa bem-sucedida que é vítima. Não existe, gente, de verdade. Então, eu convido você para fazer esse processo emocional, para a gente limpar emocionalmente todas as cacas que tem dentro de você, emocionalmente falando. Eu vou te ajudar nesse processo, onde você vai rever a sua vida comigo, onde nós vamos olhar para aquilo que te pegou, nós vamos entender o que falta e você vai buscar uma nova sensação dentro de você. Eu vou criar essas novas sensações através da hipnose e você vai se sentir capaz de conseguir, de dar o próximo passo, você vai se automotivar. Então é assim que funciona esse alinhamento emocional, é um processo super especial, a gente faz isso ao longo de 10 semanas. É super especial porque você vai se realizar e as pessoas voltam e falam, Cris, eu já tô bem diferente, eu já mudei, eu já entendi aquilo que eu não entendia, faz sentido tudo aquilo que você me explicou, que você me contou. E hoje eu sou uma nova pessoa. Então, venha você também fazer esse processo. Eu vou deixar o nosso WhatsApp. E no nosso WhatsApp, você manda um oi pra gente. A gente vai te mandar as informações de como funciona esse processo. Então, o nosso WhatsApp é 969657748. 969657748. E o meu site, gente, é cristinalong.com.br. Então, cristinalong.com.br. Lá no meu site tem as informações dos meus atendimentos, tem as informações das viagens terapêuticas que eu faço viagens terapêuticas pelo mundo, a próxima que eu vou fazer será para a Turquia em março, depois eu tenho Machu Picchu em junho e Egito em novembro. Nessas viagens, justamente, a gente faz grandes descobertas sobre a sua vida e o propósito pessoal para cada um que vai nessa viagem, justamente, é se resolver, autorrelacionar, né? É se relacionar consigo mesmo da melhor forma possível e eu te ajudo totalmente nesse processo. Então, é uma viagem fabulosa, vale super a pena e é uma viagem que as pessoas se dão de presente, né? Ou elas dão de presente para os outros, é bastante interessante. Então, está tudo lá no meu site, gente, cristinalong.com.br. E eu quero fazer um convite para vocês agora. É o seguinte, dia 3 de fevereiro, eu estarei lançando o meu próximo livro, que chama-se A Lei da Atração para Crianças. É um livro que eu escrevi com muito carinho, é uma história, onde as crianças vão aprender como se sentirem bem, como pensarem a respeito de si mesmas e como criarem emocionalmente essas sensações boas que eu tanto falo aqui no programa, que eu tanto coloco aqui para vocês adultos. Então,
Você pode... O livro foi escrito para crianças, mas também ele serve para adultos. Então, chama Lei da Atração para Crianças. Já está à venda em alguns sites por aí, pelo Brasil. Em algumas livrarias, eu acredito que já esteja em algumas livrarias. Então, a Lei da Atração para Crianças, de minha autoria, Cristina Long. Então, eu convido você a vir participar desse lançamento. Eu estarei lá para te receber no dia 3 de fevereiro, lá na Livraria da Vila, que é em Moema, tá? Então, eu estarei lá entre 3 da tarde e 5 da tarde. Então, na Livraria da Vila, em Moema, para o lançamento do meu livro A Lei da Atração para Crianças. Vou me sentir honrada de você ir lá me visitar, conhecer o livro. Vai fazer uma grande diferença na sua vida, com certeza. Gente, fazer a transformação acontecer tem a ver com eu permitir que eu seja aquilo que eu quero ser. Quando eu permito ser aquilo que eu quero ser, né, eu tiro as arestas, eu tiro as questões emocionais, eu tiro as proteções. Essa semana eu falei para uma moça que ela se protege muito, então ela tá sempre de mau humor, ela tá sempre se defendendo, ela está sempre afastando os outros. E as atitudes dela eram atitudes que fazia com que ela, no fundo, se sentisse protegida, mas ela não percebia que ela dava uma, muitas vezes, de mal educada, de desorganizada, e não é isso a sensação ideal. Ela estava, na verdade, se protegendo. Então, quando a gente tirou a sensação de dentro, eu tive 2 casos, assim, essa semana, foram bastante interessantes, mas de uma foi bastante interessante. Quando eu tirei a sensação de dentro, a pessoa me escreveu depois no WhatsApp. A minha secretária falou, nossa, a pessoa escreveu aqui para você, leia aqui, que é bastante interessante. E o que foi mostrado ali é que ela, de repente, se colocou como, de uma forma tranquila, de uma forma fofa, de uma forma organizada emocionalmente. E antes ela já ia sempre armada, sempre achava ruim de tudo, sempre brigava com todo mundo, sempre dava desculpas, inclusive para os atrasos dela. E ela se colocou na vida, ela entendeu que ela precisava se sentir diferente. E eu, através desse processo hipnótico com ela, nós estamos criando sensações novas, memórias novas. Porque, gente, aquilo que aconteceu, a gente não tem como mudar, né? Vai acontecer. Agora, eu tenho que olhar para aquilo que aconteceu, ou eu tenho que olhar para algo que eu não quero mais, ou aquilo que eu tive que acabar na minha vida, por exemplo, um casamento, um emprego onde a pessoa foi mandada embora, ela precisa olhar para aquilo. E quando ela olha com um entendimento diferente, com um sentimento de gratidão por aquilo que aconteceu, por aquilo que ela aprendeu com aquilo, ela se liberta. Agora, o que acontece é que as pessoas, elas se livram emocionalmente de algo, pensando que se livraram, na verdade, mas não percebendo que elas, na verdade, não querem falar no assunto. Então, elas evitam falar, elas mudam de assunto, ou elas falam mal, ou elas evitam até passar nos lugares. Quando a pessoa está nessa sensação, que é uma sensação errada, ela está, sem perceber, na verdade, achando que está resolvida e não está coisa nenhuma. Agora, quando é que eu sei que uma situação está resolvida? Quando eu consigo olhar para ela, quando eu consigo falar da situação, das pessoas envolvidas, sem nenhum pesar, sem nenhuma angústia, sem nenhum peso, sem nenhuma frustração, sem nenhuma raiva. Aí eu estou pronta para seguir. Se você não trabalhar essa emoção dentro de você, você não está pronto para seguir. Então é importante entender que essas sensações a gente tem que mudar. A gente recria as sensações para que você consiga se livrar emocionalmente de tudo que você passou. Então, te convido para vir fazer esse processo, que é um processo muito bonito, transformador, onde você vai aprender coisas maravilhosas sobre você mesmo, ou mesmo que você não tinha ideia de que existiam. Esse processo a gente faz ao longo de 10 semanas, com criança dá para fazer em pouco tempo. Eu trato casais também, os casais eu trato em dias separados, em momentos separados, porque cada um vem com seus lixos, a gente resolve primeiro cada um, para depois a gente juntar as coisas comuns do casal. E dá para fazer esse processo, inclusive, gente, via chamada de vídeo. Então, o meu site é cristinalong.com.br. Então, o Long se escreve L-O-N-G-H-I, cristinalong.com.br. E o nosso WhatsApp é 969657748. Então, 969657748 ou 969657748. E é isso, pessoal. Até o próximo programa. Uma excelente noite para vocês. Quer impulsionar as vendas da sua empresa?